E aí galera, tudo bem? Vamos aqui a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar com filosofia, falando, como eu prometi, sobre o livro Mito e Realidade, do Mircea Eliade. Lembra que eu falei na última aula que eu ia falar sobre mito, certo? Então, o livro do Mircea Eliade, ele tenta desmistificar muita coisa a respeito de como a gente pensa no senso comum sobre o que é mito, a relação disso com a realidade e o que é de fato que se estuda sobre mito e mitologias, né? Antes de começar, se inscreva no canal, deixa um like, dê uma olhada aí na descrição do vídeo dos links que nós temos disponíveis. Se quiser fazer doações no canal também, sejam bem-vindos também. Então vamos lá, vou começar aqui, né? Separei alguns trechos aqui, para vocês, e aí a gente vai comentando. Então, a primeira noção sobre mito, né? Ao invés de tratar o mito como uma ficção, né, uma invenção, o ideal seria tratar o mito como uma história verdadeira, só contada através de uma linguagem fabulosa, né, uma linguagem mítica, né? Então, por exemplo, né, a lenda, né, a história da Guerra de Troia, que é narrada por Homero na Ilíada, por exemplo, na Odisseia também, mas na Ilíada principalmente, conta de maneira mítica, né, de uma narrativa que é espetacular, com elementos fictícios, um fato verdadeiro, de maneira que possa ser compreendido. Então é só um exemplo, mas a maioria das narrativas míticas tem algum traço de realidade, mesmo que seja no seu ensinamento próprio, o mais fabuloso que seja. Existem vários tipos de mitos, né? Então o Mircea Eliade trata aqui do mito da criação do mundo, mitos escatológicos, que são mitos de destruição e renascimento, mitos heróicos, mito de estabelecimento da realidade. O mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e interpretada através de perspectivas múltiplas e complementares. Então veja, a narrativa mítica, diferente, por exemplo, de uma fábula escrita para entreter, ela tem o objetivo de responder a uma questão, responder a algum problema com a situação da condição humana. Então, por que ele diz que pode ser interpretado por diferentes perspectivas que são múltiplas e complementares? Um exemplo disso é a interpretação do mito, né, da narrativa do Édipo Rei, certo? A interpretação dela feita de um lado pelo Freud e do outro lado pelo Levi-Strauss, certo? Um na psicanálise, outro na antropologia, mostra como é possível você pegar e trazer a narrativa mítica para campos diferentes e auxilia na compreensão de coisas diferentes. Então, a narrativa do Édipo em Freud busca entender a condição do ser humano no momento em que ele evolui de uma infância, né, de uma infância em que você tem que evoluir para o estado adulto. Daí o complexo de Édipo como sendo o nascimento, né, o começo dessa transição da infância para a vida adulta. E no Levi-Strauss o mito é interpretado como sendo um aspecto linguístico, né, prioritário da constituição da cultura, certo? Então a narrativa serve para transmitir algo sobre a constituição de uma cultura, certo? E aí serve para vários outros mitos, várias outras narrativas, não só essa que eu trouxe de exemplo. Deixa eu ver o que mais aqui eu separei. Os mitos efetivamente narram não apenas a origem do mundo, né, são mitos de origem, mas também eles tratam sobre o que é cada coisa, né? O que é um ser mortal, sexuado, né, organizado em sociedade, que é obrigado a trabalhar para viver e tem que trabalhar de acordo com certas regras. Então o mito ele tem um aspecto
pedagógico, certo? Um aspecto de ensinamento muito forte. Então, toda narrativa mítica, ela tende a ensinar alguma coisa sobre a condição do ser humano. Talvez um dos grandes problemas ou das contradições de nossa sociedade é que nós supostamente superamos as narrativas míticas, no sentido de que a narrativa mítica passa a ser alguma coisa que é fora da ciência, né, ou fora da razão, o que não é, mas assim, como se fosse fora. E aí nós vivemos num mundo em que o sentido das coisas é dado por uma coisa supostamente superior, seria a razão, né, científica, positiva, etc. E aí a gente perde muito do sentido moral, né, do sentido da condição da situação humana. Daí a nossa necessidade, como sociedade, de consumir narrativas do tipo mítico, mas não necessariamente míticas, através do entretenimento, certo? A mídia cultural, né? A mídia entretenimento, a indústria cultural, ela meio que supre um pouco dessa necessidade, que parece que faz parte da condição humana, dessas narrativas, né? Que são respostas fabulosas, respostas espetaculares sobre alguma coisa da condição humana, certo? Que aí vai dar, né, vai bater na questão do mito heróico, né, dos heróis. Então, a narrativa heróica antiga, como por exemplo a narrativa sobre Aquiles, né, que está na Ilíada, e em outros textos, principalmente na Ilíada, ou de Hércules, né, são heróis que colocam uma espécie de momento intermediário entre a condição do humano e a condição da divindade, dizendo para o ser humano que ele é capaz, né, de superar a sua própria humanidade e ascender à divindade, mas através de sacrifícios, certo? Os sacrifícios, porque se você olhar as narrativas gregas sobre os heróis, são sempre narrativas sobre o sacrifício. O ato heróico em si é um ato de sacrifício, porque ele abre mão de si mesmo em prol da salvação de outros. Bom, se você quiser fazer outra transposição, a narrativa do cristianismo também é uma narrativa heróica, né? É uma narrativa escatológica, que trata do fim e recomeço, mas também trata de um herói que se sacrifica para salvar o seu povo, certo? E esse tipo de sacrifício do herói ensina para o ser humano que ele pode ser mais do que ele é através desse sacrifício, através do heroísmo, certo? Então, esse ensinamento, certo, que a narrativa mítica traz, o Mircea Eliade chama a atenção sobre como ele conduz o aprendizado sobre a condição humana, e daí esse aspecto mais pedagógico, né, do mito. O conhecimento da origem da história das coisas confere uma espécie de domínio mágico sobre as coisas. Mas esse conhecimento abre igualmente o caminho para especulações sistemáticas sobre a origem e estrutura do mundo. Então, a narrativa de origem, né? As narrativas de origem, né? No começo havia o caos, e aí do caos surgiu o céu e a terra. Esse tipo de narrativa traz, ao mostrar uma origem, um vínculo da realidade vivente, né, presente, com uma realidade diferente no passado e que se transformou para virar essa realidade presente. Isso dá um certo conforto, por um lado, certo? Por isso que confere uma espécie de domínio mágico sobre as coisas. Então, quando você narra sobre a origem, uma origem, você meio que domina ela, você toma conta dela, passa a ser seu o fato de você narrar aquilo daquela maneira. A narrativa mítica de origem então traz a explicação concreta, né? E essa concretude da narrativa torna fácil a compreensão do que são as coisas, como são as coisas. É por isso que o Augusto Conte relaciona isso com meio que um estado meio infantil, né? Infantil não no sentido de inferior, mas infantil no sentido de o que é possível ser compreendido quando se é criança. Como a criança compreende as coisas. E assim,
evidentemente, muitos adultos continuam com esse tipo de compreensão sobre a realidade, né? Não quer dizer que isso seja falso ou errado, ou que exija uma evolução do modo de compreender o mundo. Apenas que é um estágio, né? Por isso que é o primeiro estado de compreensão da realidade, né? E por fim, eu queria falar sobre o que o Micieliade chama de mitologia escatológica, certo? Especialmente ele dá um exemplo da mitologia escatológica da Idade Média. Então, a ideia de escatologia é tudo aquilo que chega ao fim, uma destruição total, o fim do mundo, né? A morte, tudo isso relacionado com o fim, só que sempre na narrativa mítica escatológica é relacionado ao fim com o recomeço. Então, na Idade Média, por exemplo, havia como presente muito forte a questão de que haveria, apesar de todos os problemas da peste, da pobreza, né? Apesar de todas as questões relacionadas com o momento, especialmente do final do primeiro milênio, haveria um momento de destruição, né? Em que os maus seriam punidos e todos os bons ganhariam o reino do paraíso, né? Ganhariam o reino dos céus. Então, a narrativa escatológica ela tem uma importância muito grande na manutenção de um certo sistema. Então, quando a narrativa escatológica não bate com a realidade em uma sociedade que espera isso de maneira factual, não vê como uma narrativa metafórica sobre o renascimento de si mesmo, né? Que está ligado muito, aí eu vou ter que colocar outra aula sobre isso, a natureza dos cultos órficos na Grécia Antiga, né? E muitos outros cultos religiosos em que havia a destruição para o renascimento, né? A morte para o renascimento, que está dentro também das narrativas heróicas. Então, esses narrativos, mitos escatológicos medievais estão muito ligados a isso, né? Essa coisa da ida do mundo para um momento em que os maus iriam para o inferno, seriam punidos, enquanto os bons iriam para o céu. Então, isso, se você pensar bem, moralmente cuida para que cada indivíduo queira ser bom, para garantir o seu lugar no céu, né? E aí, quando isso não ocorre factualmente durante a Idade Média, apesar da peste, né? Da peste bubônica, da peste negra, que dizimou boa parte da população europeia na época, dá para ver que houve uma transformação do modelo de sociedade a partir do momento em que não se realizou essa escatologia, historicamente falando. E essa mentalidade ainda permanece muito nos dias de hoje, né? Se você olhar bem a maneira como muitas pessoas veem a religiosidade como um meio não de crescimento espiritual, né? Autoaprendizado, mas como uma forma de salvação de uma situação ruim, certo? Mostra as forças mostra a força dessas narrativas escatológicas. Porque fica sempre aquela promessa, né? Eu vou ser bom, vou me comportar bem, vou realizar boas coisas para que, quando vier a grande destruição, eu seja salvo enquanto os meus inimigos, né, aquelas pessoas que fazem o mal, possam ser punidas. Bom, eu espero que eu tenha trazido algumas questões interessantes, especialmente para quem gosta desses estudos sobre mitos e mitologia. O livro Micieliade tem mais coisas, evidentemente, né? Só o sumário aqui para você ver, a estrutura dos mitos, o prestígio do mágico sobre as origens, mitos e ritos de renovação, certo? Então o mito está muito ligado aos rituais, né? Todo ritual religioso, a repetição, né? no culto, está ligado justamente ao reencontro com a narrativa mítica. Escatologias e cosmogonias, né? Escatologia é o fim, cosmogonia é o começo, é a origem. O domínio do tempo, mitologia e ontologia, né? Então o mito estaria na constituição de cada ser humano, porque faz parte da nossa maneira de entender o mundo.
então, como eu falei, constituinte dos sujeitos, essa compreensão do mundo através de formas narrativas, mesmo que você não exponha, mas a gente entende o mundo assim. Mitologia da memória e do esquecimento, grandeza e decadência dos mitos, aí está falando muito do aspecto histórico, né? Como muitas vezes a palavra mito ter se tornado meio que sinônimo de ficção, né? de mentira, de narrativa falsa, ou de algo especial, né? Como assim, algo que vai ficar para sempre, coisa assim. É muito desse processo de decadência, né? Então o mito não seria necessariamente mentira ou fato, ela seria um modelo de narrativa que fala sobre uma verdade do ser humano, do sujeito, ou de uma cultura, mas não precisa ser factual, não precisa ser igual aos fatos, mas tem que ser de uma maneira que seja compreendida pelos sujeitos e pelas sociedades. A sobrevivência e camuflagem dos mitos, né? Como os mitos sobreviveram até hoje através de outros elementos, como por exemplo eu citei, dos cinemas, das narrativas heróicas presentes na mídia de entretenimento. Mitos e contos de fada, né? Então, ele fala dos mitos e contos de fada, mitos e contos de fada como exemplo de sobrevivência também dos mitos nos dias de hoje. Bom, então, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, compartilhar, dar uma olhada aí também nas redes sociais, né? E me acompanhar aí nos livros, né? E tudo mais, certo? Se quiser fazer doações também, pode ir lá no PayPal, certo? Então, até o próximo encontro, até mais.